João 6, 56 e 57 diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim. Espera aí. Permanece em mim, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim, ou por minha causa. Geralmente, queridos, nós fazemos algumas coisas por outras pessoas. Às vezes nós vamos a algum lugar porque alguém nos convidou. A gente às vezes nem queria muito ir naquele lugar. Tem festa de aniversário, irmão, que a gente vai por causa da pessoa. Porque a gente não queria ir. Sabe aquele dia que você está cansado, você queria ficar em casa, mas aí tem o aniversário. E aí você vai por causa daquela pessoa. Você vai porque você ama aquela pessoa que está fazendo aniversário. Você que é filho, querido, quantas vezes você tem que ir na padaria porque tua mãe te pede? Quantas vezes você precisa comprar alguma coisa que sua mãe te pediu para comprar? Se qualquer outra pessoa na face da terra tivesse te pedido, você não iria. Mas é sua mãe, né? E aí você, querendo honrar sua mãe, você vai lá e faz aquilo que ela está pedindo. São coisas corriqueiras, né? A gente às vezes enfrenta filas de banco ou de alguma outra situação por causa de pessoas. Às vezes a gente faz um negócio por causa de alguém que a gente não gosta de fazer, que é emprestar dinheiro. Quem aqui gosta de emprestar dinheiro? Eu acho que ninguém, né? Ninguém gosta de emprestar dinheiro. Às vezes a gente empresta porque foi aquela pessoa que nos pediu. E a gente queria honrar ela, a gente sabe o quanto que ela é importante para nós, e aí a gente empresta o dinheiro. Mas, como pastor, já que a gente entrou nesse assunto de emprestar dinheiro, como pastor, eu já quero aqui te dar um conselho e te orientar a algo. Todas as vezes que você for emprestar um dinheiro, considere que você deu o dinheiro. Posso ouvir um amém? Ah, pastor, mas eu não posso dar o valor que a pessoa pediu. Então dê menos, mas dê. Ou então você dá o valor que ela está pedindo, mas no teu coração você considera que você deu. Se um dia esse dinheiro voltar, você dá glória a Deus. Posso ouvir um amém? Aí você não vai rejeitar, você pode recebê-lo. Mas considere no seu coração que você deu, porque essas questões de emprestar dinheiro é algo que pode quebrar relacionamentos. É algo que pode trazer sérias dificuldades entre duas pessoas. Siga esse conselho, que as coisas vão continuar bem e você vai estar abençoando essa pessoa o tempo inteiro. Posso ouvir um amém? Mas a gente faz isso pelos outros. Fazer as coisas pelas pessoas, a gente até consegue, querido, com mais facilidade. Mas viver por outra pessoa é algo mais difícil. E muito difícil. Viver por alguém
seria deixar de viver a nossa vida para assumir uma outra vida. E o que Jesus ministra ao nosso coração no texto que a gente acabou de ler é isso. Vocês não podem simplesmente fazerem as coisas para mim. Vocês precisam comer da minha carne, beber do meu sangue, e assim vocês estarão vivendo por mim. É diferente de fazer para Ele. Tem muitas pessoas na igreja que estão fazendo as coisas na igreja para Jesus, mas não estão vivendo por Ele, não estão deixando as suas próprias vidas e assumindo a vida de Cristo. Então elas vão fazer enquanto lhes é conveniente. Quem está me entendendo? Elas vão realizar enquanto é conveniente. A partir do momento que ela discordar de alguma coisa, a partir do momento que ela se entristecer com o pastor, com algum líder, a partir do momento em que alguém trair ela deixa de fazer, porque ela só estava fazendo para Jesus, ela não estava vivendo a vida de Cristo Jesus. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas, me ajuda aí querido, mas Cristo vive em mim. E Paulo continua: e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo agora essa vida na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que Jesus está querendo dizer, querido, é que comer do pão e beber do cálice é viver a vida de Cristo. Não é só fazer as coisas para Cristo. Posso ouvir um amém? É assumir a identidade de Cristo. Não é somente fazer as coisas para Cristo. Fazer as coisas para Jesus, até o ímpio consegue fazer. Até quem não se converteu consegue fazer. Dar uma esmola, ajudar alguém. Está fazendo para Jesus, não está? Porque a Bíblia diz que aquele que faz para um dos pequeninos está fazendo para ele. Não é isso? Então até uma pessoa que não é crente, ela consegue fazer as coisas para Jesus. Todas as vezes que ela faz o bem, ela está fazendo alguma coisa para Jesus. Agora, viver Cristo, viver a vida de Cristo, é uma outra situação. Viver a vida de Cristo, querido, é matar a minha própria vida, a minha identidade, e assumir a identidade de Jesus. É matar as minhas vontades, os meus desejos, e viver os desejos de Cristo Jesus. E quando você participa da ceia, come do pão e bebe do cálice, você está dizendo isso. Você está dizendo: Jesus, eu não quero só fazer as coisas para o Senhor. Eu quero morrer para mim mesmo e viver a tua vida. É isso que eu quero fazer. Então comer do pão e beber do cálice, ele é o grande projeto que Deus tem para a sua igreja nesses dias. Porque nós estamos vivendo um tempo em que as igrejas têm ensinado as pessoas a fazerem as coisas para Jesus, mas não têm ensinado a serem Cristo Jesus nessa terra, a serem as mãos de Cristo aqui na terra, como a música diz, a serem os pés de Cristo aqui na terra, a matar a própria vida para viver a vida de Cristo aqui na terra. E aí a gente está num tempo muito complicado, porque todo mundo quer servir a Jesus, mas quer servir do seu jeito. Não é?
Todo mundo quer servir a Jesus, mas não quer deixar as práticas do pecado. E acusam ainda aqueles que pregam o contrário de igrejas que estão excluindo. Nós excluímos pessoas. Tenham vários relacionamentos com várias pessoas. Nós não aceitamos práticas, ideias e filosofias dos homens. Nós aceitamos a Bíblia, só ela, só as Escrituras. Mas nada, é só a Bíblia que basta para a gente. A gente não fica falando que a gente tem que atualizar a Bíblia, ou que a gente precisa viver um evangelho diferente do que está na Bíblia, porque a Bíblia está ultrapassada. Não. A gente diz e prega o tempo inteiro que a Bíblia, do jeito que ela está escrita, é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, nela não tem a palavra de Deus. Não, toda ela é a palavra de Deus. E é isso que a gente anuncia aqui. Então o grande projeto de Deus para a igreja dele desse tempo é realmente que essa igreja viva por Jesus, não somente faça as coisas para Jesus. É uma igreja que morre para si mesmo. É um povo que abre mão do conforto, do prazer. É um povo que abre mão das vontades carnais. É um povo que abre mão das questões que acontecem ao seu redor e que atraem. É um povo que abre mão de fazer e de talvez estar em situações que não seja a igreja, para estar na igreja, para estar no corpo. É um povo que não aceita essa ideia de que pode ser crente fora da igreja. Porque as pessoas que estão fazendo para Jesus estão pregando isso. Não estão? Esses dias, minha mãe, conversando com uma sobrinha dela, que foi educada na igreja, educada nos caminhos do Senhor, ouviu falar não sei de quem, e não sei qual pregação que ela ouviu, e eu não sei quem está doutrinando, eu só sei que tem alguém doutrinando ela. E ela disse: eu e o meu filho já tem 25 anos, eu e ele, nós decidimos não ir na igreja mais, porque não precisa de ir na igreja para ser crente. Quem já ouviu isso? Precisa da igreja para ser crente, sim. Porque Jesus deu a vida pela igreja. Se você é cristão, você tem que estar disposto a dar a sua vida pela sua igreja. Jesus morreu por causa da igreja, para inaugurar a igreja. Quando você está desprezando a igreja, você está desprezando o bem mais precioso de Cristo, que é a igreja dele. Além desse argumento bíblico, o texto de Hebreus 10, 25, então tem que ser rasgado e jogado fora. Lá em Hebreus 10, 25 a Bíblia diz: não abandonando a congregação, como é costume de alguns, antes exortando-nos uns aos outros, até que vá se aproximando aquele dia. O que o autor de Hebreus está dizendo? Olha, gente, não abandona a igreja não, vocês têm que estar na igreja, porque é na igreja que vocês vão se encorajando. Sem igreja não tem encorajamento, sem igreja você esfria, sem igreja você se afasta, sem igreja você se desvia. E aí Jesus está voltando, e se ele voltar e você não estiver na igreja, você estará fora do rebanho, portanto você não subirá à presença dele. A igreja é símbolo da salvação, é símbolo da arca. Quem está dentro da igreja está salvo, quem não está perdido, está no inferno. Você é radical assim, pastor? Sou. Jesus falou a respeito da igreja.
Tudo que a igreja ligar aqui na terra será ligado no céu. Tudo que ela desligar aqui será desligado no céu. Então tem que estar na igreja para ser salvo. Só é salvo quem está dentro da igreja. Só crê em Jesus quem está dentro da igreja. Ah, eu creio em Jesus, estou fora da igreja. Então você não crê em Jesus. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Quem crê em Jesus, crê no corpo dele também. Ou você crê só na cabeça dele? Você crê só na cabeça de uma pessoa ou crê nela inteira? Hã? Você precisa crer nele inteiro. É ele que comanda. O corpo dele realiza aqui nessa terra. É por isso que você tem que estar na igreja. Essa é a grande revelação para a tua vida para o ano de 2022. Ah, pastor, mas isso eu já sabia. Isso não é que revelação. Revelação. Porque tem muita gente aí que o véu ainda não se abriu na frente deles para entender essa profundidade do Evangelho, que é a necessidade de estar dentro da igreja do Senhor Jesus. E esse projeto de realmente comer do pão e beber do cálice, esse projeto de ser Cristo aqui na terra, de não somente fazer as coisas para Cristo, esse projeto vai trazer para a gente grandes revelações, que podem impactar terrivelmente a nossa vida, e grandemente a nossa vida. E a primeira revelação que vai impactar a minha vida, querido, é a revelação de que se eu vivo Cristo, eu preciso me dedicar às pessoas. Posso ouvir um amém? Viver por Jesus é viver se dedicando a gente. Gente que vai te trair. Olha nos olhos do teu irmão e fala aí. Você tem que se dedicar, irmão, a pessoas. Fala, pessoas que vão te trair, pessoas que vão te enganar, pessoas que vão te ferir, pessoas que vão te machucar. A grande maioria delas fazem isso com a gente. Fizeram isso com Jesus, não é? Crucificaram Jesus. Em algum momento da sua vida, se você se dedicar às pessoas, elas vão te crucificar também. Mas Jesus não parou de se dedicar a elas, mesmo sabendo que elas iriam o crucificar. Escute uma coisa, a grande revelação de Deus para a tua vida no ano de 2022 é que você precisa continuar se dedicando às pessoas, mesmo sabendo que elas vão te trair ou vão te ferir. Isso não é fácil não, querido. Mas isso é ser cristão, isso não é fazer as coisas para Jesus. Quando a gente faz as coisas para Jesus só, a gente cuida das pessoas enquanto essas pessoas não ferem, não ignoram, não nos entristecem. Depois que elas fazem isso com a gente para de cuidar de pessoas. Aí a gente desiste. Quantas pessoas já passaram aqui pela igreja, já foram líderes de célula, já discipularam pessoas e hoje estão no mundo, hoje estão perdidas. Sabe por quê? Porque começaram a dizer que não vale a pena se dedicar às pessoas, porque as pessoas elas traem. Jesus sabia que todo mundo ia trair ele, e ele não parou de se dedicar às pessoas em nenhum momento. Isso é ser cristão, querido. É se dedicar sem esperar nada em troca. É amar sem esperar a retribuição desse amor. Ah, pastor, mas uma hora cansa. Eu sei que cansa. Mas aí você tem que ir para os pés do Senhor e pedir a renovação espiritual. Que como a águia, o Senhor vai tirar suas penas e te dar novas penas, para que você continue a voar e continue a amar pessoas. E assim você vai fazer até o fim da sua vida. E eu quero te dizer que no meio desses traidores, no meio dessas pessoas que vão te ferir, no meio dessas pessoas que vão causar tristeza no seu coração, surgirão aqueles que trarão alegria.
surgirão aqueles pelos quais valerá a pena. Surgirão discípulos e pastores que vão ser gerados através da sua mão. Gente que vai se tornar maior do que você é. E quando você olhar para essas pessoas, você vai dizer: valeu a pena. Pode ser um, pode ser dois. Mas se você tiver feito diferença na vida de alguém, toda a sua vida já vai ter valido a pena. Mateus 9,35 diz que Jesus percorria as cidades e as aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando enfermidades e moléstias entre o povo. Viver por Jesus é isso, é andar pelo Vale do Aço. Você que faz parte da Love, andar pelo Vale do Aço, ensinando nas casas. As sinagogas aqui para você são as casas, ensinando nessas casas através da casa de paz, pregando o evangelho do reino nessas casas, impondo as mãos, curando pessoas, curando enfermidades e moléstias, se preocupando com as necessidades físicas e espirituais das pessoas. Isso é viver por Jesus, isso é comer da sua carne e beber do seu sangue. E aí você que já está acostumado com essa história que existe aqui na nossa igreja, que antes a gente chamava GE e agora a gente chama Casa de Paz, você já sabe muito bem o que é isso. Às vezes você chega naquela casa e você prega o evangelho e acontece curas, e um monte de gente vai chegando, e aquela casa de paz se transforma numa célula, e você fica cheio de alegria, e de repente, de uma hora para outra, a pessoa fala assim, o anfitrião: eu não quero mais esse negócio aqui em casa não. Aí você, como assim? Aí você procura encontrar uma saída e ninguém aparece para ser um hospedeiro daquela célula. As pessoas que estavam naquela célula também começam a não querer mais Jesus. E de repente você que tinha 15 pessoas, 10 pessoas, 8 pessoas reunidos com você, você se vê sozinho, não tem ninguém mais. Aí o que você tem que fazer? Desistir? Fala com o teu irmão aí, você tem que continuar percorrendo, irmão. Vamos para outra casa de paz. Posso ouvir um glória a Deus? Vamos continuar, não deu certo, a próxima vai dar. E se não der certo na próxima, alguma hora vai dar certo. E na hora que der certo, teu galardão já estará garantido. Outra revelação que impacta a nossa vida para o ano de 2022 é a revelação de que você precisa glorificar a Deus em tudo que você faz. Isso é viver por Cristo. A razão de tudo é a glória de Deus. Repete comigo: a razão, mais forte, a razão de tudo é a glória de Deus. Colossenses 1,16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, principados, potestades, dominações. Tudo foi criado por ele e para ele. Eu acho que você não entendeu. Tudo foi criado por ele e para ele. Então a razão de tudo é a glória dele. Você não tem que fazer nada na igreja esperando reconhecimento. Você não tem que fazer nada na igreja de Jesus esperando que alguém chegue perto de você e te elogie. Você não tem que fazer nada na igreja de Jesus esperando que alguém algum dia, porque você estava fazendo aquilo, o pastor ou um líder de ministério te chame para pregar ou te chame para ministrar o louvor.
Você não tem que fazer nada esperando alguma coisa em troca. Tudo que você fizer na sua vida aqui, com a sua família, individualmente falando, tudo é para a glória dele. Quantas pessoas fazem as coisas esperando? Hoje as pessoas estão fazendo as coisas para Jesus, esperando que aumente o número de seguidores delas no Instagram. Vou fazer um vídeo aqui, um Reels, vou fazer uma palavra aqui, vou abrir uma live aqui falando de Deus, porque o pessoal gosta muito desse negócio de Deus, né, de Jesus, e aí às vezes aumenta o meu número de seguidor. O desejo do teu coração, na verdade lá no fundo Deus está vendo que não é pregar, não é falar de Jesus, não é transformar a vida de alguém através da palavra, não, é ter um maior número de seguidores na sua página. Quantos pastores estão trabalhando com um objetivo, querem números, querem igrejas gigantes, querem igrejas com milhares e milhares de pessoas, e a conversa às vezes que nós nos deparamos com elas junto de pastores é: quantas pessoas tem na sua igreja, quanto é a entrada da tua igreja, quantos membros estão na sua igreja, quantas pessoas você batizou esse ano, quantas células você tem, tudo quantos, e quanto maior o número, mais a pessoa é louvada, mais a pessoa é honrada, mais a pessoa é colocada numa prateleira, mais os seguidores dela aumentam. Eu quero dizer para você que eu, como pastor, estou cansado disso. Eu não quero isso. Eu não quero isso para a minha igreja. Eu não quero isso para a minha vida. Se não for para agradar a Jesus e para glorificar Ele, não vale a pena. Eu quero chegar num ponto, querido, de entender que eu estou glorificando a Deus. Se eu estiver fazendo um culto para 3 pessoas, como se eu estiver realizando um culto para 50 mil pessoas. Eu quero chegar nesse ponto. Eu não quero me esconder atrás desse argumento de que precisamos de ter muitas pessoas. Eu sempre preguei isso aqui. Precisamos sim ganhar milhares. Precisamos sim, sonhamos com isso, encher em Patingão. Sonhamos com isso. Mas enquanto no coração da igreja estiver o desejo de ser honrado de alguma maneira por causa disso, isso não irá acontecer conosco. Porque dentro de nós, se tivermos um culto para 3, como se tivermos um culto para 300, nós estaremos glorificando e exaltando o nome dEle de qualquer maneira. A glória tem que ser dEle. O objetivo tem que ser louvar Ele, independentemente do número de pessoas que estejamos conseguindo influenciar. O que importa é a glória dEle aparecer. Eu não quero o meu nome sendo famoso e sendo reconhecido.
Eu não quero que você queira que o seu nome seja famoso ou seja reconhecido nessa terra. Eu só quero uma coisa: que Ele cresça e eu diminua. Que o nome dEle seja reconhecido nessa terra. O meu nome não. O meu nome não. Porque eu sou um fraco, um pecador. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Então é o nome dEle que tem que aparecer o tempo inteiro. É por isso que 1 Pedro 4,11 diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Você pode aplaudir a Ele por causa dessa palavra? Se alguém falar, fale segundo as palavras dele. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Ele dá, para que Ele seja exaltado. Essa tem que ser uma grande revelação que tem que mover a tua vida em 2022. Que através de você a glória de Deus apareça. A terceira revelação que vai me impactar e que me impacta dentro da palavra de Deus é a revelação de que eu preciso cumprir até o fim o ministério que Deus colocou na minha mão. Olha nos olhos do teu irmão e fala assim: você tem que cumprir, meu irmão, até o fim o ministério que Deus colocou na sua mão. Quando eu falo de cumprir até o fim, eu estou falando de cumprir até a... Me ajuda aí, irmão. Quando eu falo de cumprir até o fim, eu estou falando que eu tenho que cumprir até a morte. Filipenses 2, 7 e 8 diz: mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até aonde? Até a morte, e a morte de cruz. Eu preciso cumprir o projeto que Deus tem para a minha vida até o fim. Eu tenho que terminar. Em João 17, na oração sacerdotal, Jesus ora e ele fala com Deus assim: tendo consumado a obra que o Senhor me deu para fazer, eu a consumei até o fim. Jesus concluiu, Jesus terminou. E o fim dele não foi dos melhores. Eu queria te falar uma coisa que tem muito pregador que não tem coragem de falar. Mas muitas vezes o final do ministério de um homem de Deus não é muito bom. O final do ministério de Jesus foi na cruz. Amém? O final do ministério de Moisés foi no monte, sem chegar na terra prometida e avistando ela. Esse foi o final do ministério de Moisés. Se a gente for mergulhar nos estudos sobre os apóstolos da palavra de Deus, os apóstolos de Cristo Jesus, se você for fazer um estudo profundo, muitos materiais escritos pelos pais da igreja, você vai ver que alguns deles morreram crucificados. Pedro, por exemplo, ao ser crucificado, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer do jeito que Jesus morreu. João, o evangelista, esse mesmo que escreveu o evangelho de João,
escreveu as 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e escreveu o Apocalipse, morreu sozinho, exilado numa ilha chamada Patmos. Os sinais não foram dos melhores, foram, mas todos eles cumpriram o ministério deles até o fim. Querido, o que importa é ser honrado por Deus, não é ser honrado pelos homens na terra. A hora que a gente entender isso, a gente vai ser mais feliz. Todos esses homens, eles eram ativos, proativos. Eles eram homens de fé. Eles eram homens que realizavam, que faziam, que sinais aconteciam através das mãos deles. Porque eles não estavam interessados e preocupados no que o mundo diria a respeito deles. Eles estavam preocupados com a honra que viria de Deus sobre a história e sobre a vida deles. Eu preciso aprender isso, você também. A gente está muito preocupado com o que os outros estão pensando a nosso respeito. A gente está muito preocupado com o que vão falar a nosso respeito. A gente está muito preocupado com o que vão pensar de nós. A gente está muito preocupado com a nossa reputação. E muitas vezes, para fazer a obra de Deus, tem que dar um chute na reputação. Você entendeu? Olha para o teu irmão que está do teu lado e fala assim: muitas vezes, para fazer a obra de Deus, será necessário dar um chute na sua reputação. Ah, mas ele não era assim, assado, ele estava indo num caminho tão maravilhoso, tão legal. Ele estava a caminho de se tornar prefeito, de se tornar deputado. Ele estava no caminho de se tornar o líder lá na empresa. E aí, como assim ele pediu conta? Como assim ele saiu dessa situação? Como assim? Como assim ele decidiu fazer a obra de Deus até o fim? E aí ele teve que abrir mão. A 4ª revelação que vai impactar você nessa noite, a respeito do que Deus deseja para a tua vida em 2022. Sofra por Jesus quando for necessário. Porque hoje ninguém está disposto a sofrer por nada. Fala com o teu irmão aí, meu irmão, que você quer conforto, né? Pode falar comigo, fala. Todo mundo quer conforto. Quando tira do conforto... Ah, irmão, nós vamos ter que mudar o dia da célula, porque esse dia aí a gente não consegue trazer o fulano de tal, que ele só folga nesse dia. E outra, a célula, para ele ir, ele consegue uma folga, mas ele consegue sair só 22 horas. Então a célula tem que ser 22h30 na quinta-feira. Aí você fala assim: ah, mas aí fica muito difícil, né? Para todo mundo, a gente vai fazer isso por causa de uma pessoa. Ah, faz o seguinte, por que você não vai lá e faz uma casa de paz com ele? Faz alguma coisa com ele lá, que você ganha ele. Mas vamos ver a célula inteira. Nossa, justo a quinta-feira é o único dia que eu tenho folga. A quinta-feira é o dia de eu ficar em casa vendo Netflix com a minha mulher. E agora você está querendo mudar a célula para quinta-feira, 22h30. Eu vou sofrer demais, irmão. Sofrer, irmão? Isso é sofrer? Hã? Não é sofrer não, irmão. Um dia na semana você chegar em casa mais tarde um pouquinho, dormir mais tarde. Isso não é sofrimento não. Nós não estamos dispostos, queridos, a mudar um dia na nossa rotina. A gente reclama quando o horário do culto muda. A gente reclama quando a igreja muda de lugar.
Nós tivemos pessoas que deixaram a nossa igreja porque nós saímos da Avenida José Júlio da Costa e andamos cerca de 2 quilômetros e um pouquinho, ou 3 quase, até aqui. Ah, sabe, pastor, ficou muito longe da minha casa, sabe? Aí eu, assim, não consegui ir mais. Aí alguns falaram para mim, eu estou indo numa outra igreja, que é pertinho, do lado da minha casa, bobo, do lado. Aí outros disseram assim, eu não estou indo em igreja nenhuma, pastor, ainda, mas eu vou procurar uma. Irmão, nós não estamos dispostos a andar 2 quilômetros a mais por causa do Evangelho. Porque a gente quer conforto. O Uber está muito caro, não vou hoje não. Mas na hora de pedir a pizza cara, você não pensa 2 vezes. Que tipo de cristãos nós estamos formando nesse tempo? Que tipo de crentes nós temos tido na igreja nesse tempo? Me fala. Será que a gente está disposto a sofrer? E se amanhã a esquerda ganha? Misericórdia, pastor, eu estou com medo. Estou falando sério. Eles são capazes de tudo, irmãos. Eles fraudam as eleições, eles fazem o que for preciso para fazer, para ocupar o poder. E se eles ganham? Estou falando esquerda mesmo. Tem que fechar as igrejas tudo. É o seguinte, não pode ter reunião com mais de 10 pessoas. É o seguinte, não pode mais pregar na praça. Tem projeto de lei rondando aí, vocês já viram esse projeto? Que não pode mais fazer culto evangélico nas praças. Está rodando. Irmão, isso tudo que você está ouvindo falar, olha nos olhos do teu irmão assim, fala, vai acontecer um dia, irmão. Você não vai poder mais falar de Jesus para alguém sentado do seu lado num avião, sentado no seu lado no banco de uma praça. Se alguém te denunciar e falar, estão falando ali de Jesus, você vai ser preso. Eu sou profeta, querido. Eu estou dizendo que vai acontecer, porque nós estamos nos dias que antecedem a volta de Cristo. Não fica aí achando que a gente vai viver esse evangelho confortável, que a gente pode ter telão de LED, luz para tudo quanto é lado, fazer louvor bonitão, com um monte de banda bonita aqui, vestir a melhor roupa e vir para a igreja. Não fica achando que isso vai durar a vida inteira, porque não vai durar. Jesus vai voltar e o cerco vai apertar. E aí você vai falar assim, não está falando de Jesus não, a gente está falando do galo aqui, não é do galo, o galo ganhou, a gente está falando do galo aqui, não é fulano, não é do galo que a gente estava falando, a gente está falando do galo, A gente não tem coragem de sofrer pelas mínimas coisas, como que sofreremos por coisas maiores. Isso é revelação para a tua vida em 2022. Isso é como academia, irmão. A gente começa com peso pequeno, para depois a gente conseguir pegar peso grande, peso pesado. Então, no nome de Jesus, em 2022, passe a sofrer por coisas pequenas. Hoje estou com uma dor de cabeça, minha vontade de ficar em casa. Você não vai ficar, você vai para a igreja, com dor de cabeça. Estou com uma febrezinha, vou para a igreja. Sou homem de Deus, sou mulher de Deus, não vou encostar em ninguém, vou ficar sentado num cantinho lá, mas eu vou para a igreja. Buscar a face de Deus.
estou cansado, trabalhei o dia inteiro, larguei 19h30, o culto é 19h30, vou chegar na igreja às 20 horas, mas eu vou ficar lá cansado, pastor pregando, meio que dormindo, mas eu estou disposto a sofrer por Cristo Jesus. Comece carregando peso pequeno, para que quando for necessário você levantar um grande peso, os seus músculos estejam prontos e afiados para levantá-lo. Eita! Espero que você tenha descoberto qual a revelação de Deus para a sua vida nesses dias. Que em nome de Jesus você tenha descoberto que Deus quer que você se preocupe com as pessoas, dê a sua vida por elas, que você glorifique a Deus em tudo, que você tenha o firme propósito de cumprir a obra dele até o fim, até a morte, e que você, como homem de Deus que decide ser, como mulher de Deus que decide ser, em 2022, esteja disposto a sofrer por Cristo e lutar por Ele, a começar pelas pequenas coisas, para que quando as grandes chegarem, você não negue a Jesus e continue seguindo e amando. Esse é o desejo e a revelação de Deus para a tua vida nos dias que se seguem em 2022.